Fala, meus queridos e minhas queridas, Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um resumo semanal neste domingo, dia 31 de março do ano de 2024. E hoje, queridos, um domingo assim especial, domingo de Páscoa. Que alegria, que bênção, que maravilha, queridos. E nós vamos relembrar um pouquinho do que nós aprendemos nessa semana que passou. E vai aparecer na sua tela esse resumo de hoje, é dos dias 25 ao dia 29 de março. Vamos relembrar um pouquinho de tudo que Deus nos ensinou durante esses dias, essa semana que passou. Amém, queridos? Vem com a gente. Fala, queridos, essa semana foi uma semana, assim, muito especial, porque nós demos uma breve pausa aí nos nossos estudos no livro de Mateus, né? Nas nossas meditações no livro de Mateus, e meditamos no livro de Êxodo, no capítulo 12, especificamente sobre a Páscoa. Falamos uma semana inteirinha sobre a Páscoa, foi muito gostoso, foi uma bênção, e nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu sobre a Páscoa. Vamos lá, queridos, vem com a gente? Guarda só um pouquinho aí depois da nossa vinheta. Solta aí, produção. E na segunda-feira, queridos, dia 25 de março, iniciando assim a nossa semana de meditações, uma semana assim especial, porque foi uma semana inteirinha de meditações sobre a Páscoa. E na segunda-feira, começando assim a nossa semana sobre as meditações da Páscoa, essa meditação recebeu o seguinte título: Não há Páscoa sem o Cordeiro. E nós utilizamos o texto que vai aparecer na sua tela agora, Êxodo capítulo 12, versos 3 e 11, que nos dizem assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, é a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? E nesse trecho, amados, nós vemos o Senhor falando a Moisés e Arão que orientasse aos filhos de Israel que tomassem um cordeiro para cada família, para que eles celebrassem ali a Páscoa. Amém, queridos? E, queridos, nós podemos perceber que o prato principal da Páscoa era o cordeiro. Ou seja, sem cordeiro não há Páscoa. A Páscoa perde todo o sentido quando nós tentamos celebrá-la sem o cordeiro. Amém? Sem o cordeiro pascal, que é Jesus, amados. Por isso, sem o cordeiro não há Páscoa. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, na nossa primeira meditação sobre a Páscoa. Amém, queridos? E na terça-feira, meus queridos, dia 26 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Jesus, o Cordeiro Pascal. E nós utilizamos o texto que nos diz o seguinte, vai aparecer na sua tela, Êxodo capítulo 12, o verso de número 5, que ele nos diz assim: O cordeiro ou cabrito será sem defeito. E nessa meditação, queridos, nós vimos que o cordeiro separado para a Páscoa deveria ser sem defeito, ou seja, um animal perfeito, exatamente como Jesus, né, queridos? O nosso cordeiro pascal perfeito, sem pecado. Mas mesmo assim, queridos, sem defeito, perfeito, sem ter cometido pecado nenhum, ele foi condenado pelos nossos pecados. E assim como o cordeiro da Páscoa, né, aquele animal que Deus falou para os egípcios separar, para os judeus separarem, né, assim como aquele cordeiro, Jesus também foi morto, amados, e foi morto pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus, o Cordeiro de Deus, que não tinha pecado nenhum, foi imolado por mim e por você, para pagar e perdoar os nossos pecados. Essa foi a nossa meditação de terça-feira. E na nossa meditação de quarta-feira, queridos, dia 27 de março, ela recebeu o seguinte título: O sangue do Cordeiro nos livra da morte. E nessa meditação, o texto que foi utilizado foi o seguinte, ele vai aparecer na sua tela, um texto um pouquinho mais extenso, que está em Êxodo capítulo 12, os versos 7, 12 e 13, que nos dizem assim, acompanha com a gente aí. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amém, queridos? O texto nos diz, amados, que o sangue daquele cordeiro que eles deveriam pegar para comemorar a Páscoa, né? Depois que eles matassem o cordeiro, obviamente, tal, o sangue do cordeiro, ele deveria ser passado nos umbrais das portas, para que assim, quando o anjo passasse, em todas as casas que o anjo visse o sangue na verga da porta, ele passaria direto e nessa casa não haveria a morte dos primogênitos. Amém, queridos? Ou seja, queridos, o sangue daquele cordeiro livraria da morte. E ainda hoje é assim, amados. O sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, derramado na cruz do Calvário, nos livra da condenação e da morte eterna. Louvado seja Deus! Por isso, amados, por isso que nós precisamos ter o sangue, esse sangue do Cordeiro, nos umbrais das portas das nossas casas, dos nossos lares, amém? Para que os nossos lares estejam guardados, digamos assim, né? Para que dentro do nosso lar, no interior do nosso lar, só haja vida e nada de morte, amém, queridos? Agora, nós precisamos ter esse sangue, principalmente, queridos, nos umbrais das portas do nosso coração. Para que da mesma forma, no interior do nosso coração, não haja nada que tenha ligação, referência à morte, amém? Para que no interior do nosso coração só haja vida, porque, como o título dessa meditação nos diz, o sangue do Cordeiro, ele nos livra da morte. Amém, queridos? E foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quarta-feira, dia 27 de março. Amém, queridos? Passemos agora para quinta-feira, queridos, na meditação que foi intitulada de Páscoa, Santificação e Gratidão. E nessa meditação, queridos, nós utilizamos o seguinte texto que está lá em Êxodo capítulo 12, o verso de número 8, que nos diz assim: E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E como nos diz o texto, queridos, esse cordeiro deveria ser servido com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, e ervas amargas. Mas por que ervas amargas e por que pão sem fermento? Sabe por quê, queridos? Porque o fermento é uma alusão ao pecado, como o próprio Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, verso 6, falando do fermento dos fariseus. Entendeu, queridos? E as ervas amargas, amados, serviam para que os filhos de Israel nunca se esquecessem dos momentos amargos, das amarguras que eles viveram, que eles passaram enquanto eles estavam ali no Egito, oprimidos, escravizados, subjugados por Faraó. Amém? A intenção de Deus, queridos, era que os filhos de Israel, ao se lembrarem desses tempos, os tempos que passaram de amargura, de sofrimento lá no Egito, que ao se lembrarem disso, eles agradecessem e glorificassem a Deus por tão grande livramento. Tá entendendo, queridos? Então, amados, fujamos e lutemos ferozmente contra o pecado que tão de perto nos assedia o tempo todo. E jamais nos esqueçamos, queridos, que o sangue do Cordeiro Jesus nos libertou do jugo e da escravidão desse mesmo pecado. Nós éramos escravos do pecado, mas o sangue do Cordeiro nos libertou. Por isso, Páscoa é santificação e gratidão. Isso foi o que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 28 de março. Amém, meus queridos? E na sexta-feira, amados, dia 29 de março, fechando a nossa semana, na meditação que recebeu o seguinte título: Páscoa, Libertação e Ressurreição. O texto utilizado foi o seguinte, está lá em Êxodo capítulo 12, versos 11 e o verso 42, que nos dizem assim: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Amém, queridos? Amados, naquela noite, após aproximadamente 430 anos, o Senhor libertou seu povo da escravidão do Egito e do jugo de Faraó. E o Senhor disse ainda que aquela noite, amados, ela deveria ser lembrada e celebrada por todas as gerações. Por isso, meus amados, nós devemos celebrar a Páscoa, ou Pessach, como os
os hebreus, né, os judeus chamam, e a palavra Pessach, ela significa passagem. E alguns estudiosos acreditam que essa passagem, né, é uma alusão à passagem do anjo da morte por cima das casas do Egito, na noite ali da Páscoa, na última noite que eles passaram no Egito. Mas já outros estudiosos entendem que essa passagem é uma alusão à passagem dos filhos de Israel pelo meio do Mar Vermelho, exatamente quando saíram do Egito. Por isso, queridos, entendemos que Páscoa é libertação. É uma celebração, digamos assim, né? A libertação que Deus concedeu ao seu povo quando os tirou da terra do Egito. Mas, queridos, nós entendemos também que Páscoa é ressurreição. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro Pascal, que foi morto pelo meu e pelo seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Louvado seja Deus! Esses, queridos, são os verdadeiros significados da Páscoa: libertação e ressurreição, porque nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como eu sempre digo, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade com bombons, com ovos de chocolate. Eu gosto, minha esposa, meus filhos, minha família gosta. A gente até dá, a gente recebe também, a gente come. É uma delícia. Amém, queridos? Agora, amados, a nossa Páscoa, ela não pode se resumir a isso. Consegue entender? E também, queridos, eu não tenho nenhum problema com o coelhinho da Páscoa. Mas a nossa Páscoa, nós que conhecemos a Jesus, nós não podemos deixar nos envolver por essas coisas. Amém, queridos? Que a nossa Páscoa não seja a Páscoa do coelho, mas que a nossa Páscoa seja a Páscoa do Cordeiro. Amém, amados? E assim, queridos, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Hoje nós relembramos assim um pouquinho do muito que nós aprendemos aí nessa semana que passou, dos dias 25 a 29 de março, em 5 meditações, onde nós falamos especificamente sobre a Páscoa. Amém, queridos? Na minha vida foi uma bênção, eu espero que na sua também tenha sido. O nosso desejo, queridos, é que Deus tenha edificado e abençoado a sua vida através destas meditações, que você tenha aprendido e entendido o verdadeiro significado da Páscoa. Amém, queridos? Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria de orar. Se você puder e quiser orar conosco, fique à vontade, tá bom, queridos? Vamos falar com o nosso papai? Paizinho, nós queremos te agradecer, te engrandecer por mais uma semana que o Senhor nos concedeu de meditação na tua palavra. Te agradecer, Paizinho, por esse domingo maravilhoso, por esse domingo convencionado domingo de Páscoa. Paizinho, e como já dissemos aqui, Senhor Deus, obrigado, porque hoje nós entendemos o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa. Páscoa é libertação, Páscoa é ressurreição, e nós te louvamos, Paizinho. Louvamos o teu nome, no nome santo de Jesus te agradecemos pela libertação, Senhor Deus, que um dia o Senhor operou nas nossas vidas. Te louvamos pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso te louvamos, Paizinho. Muito obrigado, porque hoje em nossas vidas nós celebramos a verdadeira Páscoa para a glória do teu nome. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Que o seu domingo, queridos, que esse domingo de Páscoa seja maravilhoso, que você possa celebrá-lo na presença das pessoas que você ama, na presença de pessoas que te amam, tá bom, queridos? Porque Páscoa também é comunhão, amém? E que você possa aí se alegrar na presença de Deus, amém? Que a semana que se aproxima seja uma semana maravilhosa, seja uma semana abençoada, seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, amém? E semana que vem nós voltaremos com as nossas meditações, retornando às nossas meditações no livro de Mateus, amém? E amanhã, permitindo o nosso Deus, bem cedinho, vai estar chegando aí uma meditação novinha no seu celular para nós continuarmos as nossas meditações do Ministério PSM. Amém, queridos? E como a gente sempre diz aqui, queridos, não deixa de compartilhar as nossas mensagens, os nossos podcasts, nossos vídeos, nossos áudios, enfim, todo o conteúdo que você recebe do PSM
é para compartilhar mesmo. Fique à vontade, não fique preocupado, compartilhe com seus parentes, contatos, com seus amigos. Se essas mensagens têm abençoado e edificado a sua vida, compartilhe, tá bom? E não deixa também de participar com a gente nas nossas redes sociais, como a gente sempre fala aqui, né? O PSM está em praticamente todas as redes sociais. Nós temos o nosso número no WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco, nós temos o nosso e-mail, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, no Quai, no Telegram, enfim, queridos, na grande maioria das redes sociais o PSM está presente. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, acessa lá, se inscreva, já temos bastante gente e eu quero ser bem sincero para os amados, a minha intenção, meu alvo é chegar a 1000 inscritos. Por enquanto nós não chegamos nem a 500 ainda, mas eu creio que aos pouquinhos um vai falando para o outro, que vai falando para o outro e eu sei que nós vamos chegar lá. Até porque se você entrar, você vai ver que o conteúdo do nosso canal é um conteúdo que tem apenas a intenção de glorificar o nome do Senhor e de abençoar a tua vida com mensagens abençoadoras, mensagens edificantes, tá bom? Então entra lá no nosso canal, se inscreve lá, tá bom? Deixa a sua curtida, o seu joinha, até porque assim o YouTube vai entendendo, né, que é um conteúdo relevante, né, e vai indicando o nosso conteúdo para outras pessoas e assim o nosso canal vai crescendo para a glória do nome do nosso Deus. Tá bom, queridos? Eu encerro por aqui, mas eu deixo um beijo carinhoso no teu coração, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e mais uma vez, feliz Páscoa. Deus te abençoe.